Deixa eu. Depois fazer os vídeos, né, irmãos? Glória a Deus. Amados, confesso que essa semana eu vivi algumas experiências interessantes. Fique tranquilo que não foram experiências com demônios, mas foram experiências que me levaram a refletir sobre o que nós estamos vivendo acerca do Evangelho, acerca da vida cristã, e de uma maneira, eu acredito, sobrenatural, que o Espírito Santo permitiu com que eu percebesse para que pudesse compartilhar também com os irmãos. E depois dessas experiências, eu conversando com a Andréia, e eu fui orar, e assim andando, né, irmãos? Orando lá em casa, eu falei, Espírito Santo, amém, estou pensando, está tudo isso vindo na minha mente, tem muita conexão, mas qual o versículo, qual o texto que nós poderíamos tomar para poder ministrar uma mensagem? E de imediato, instantaneamente, veio Marcos, capítulo 5, essa história de Gerazeno. Pastor, qual é? O que o senhor percebeu? O que gerou essa conexão, então? Olha, irmãos, eu, de fato, percebo que ser de Deus hoje é uma moda. Falar que é cristão é moda, é bom, é saudável, é respeitoso, é muito interessante, porém, é muito superficial só fazer essa afirmação. Não basta hoje, no dia que nós vivemos, fazer uma afirmação que você é um cristão. É até bonito, é conservador, nem está tendo, né, também, né, tem alguns, nem isso, tem de fato se manifestado como conservador, mas é uma coisa interessante, gera temor. E não basta dizer só isso, amados. E eu fui fazendo algumas anotações, gostaria de compartilhar com você, e de maneira bem objetiva, nós precisamos entender. Se nós quisermos viver uma vida cristã, como Jesus nos ensina, você precisa entender que você vai ter prejuízos. E a palavra prejuízo para nós, ela é muito negativa. Ou a palavra sacrifício também é negativo. A palavra renúncia também soa como negativa, mas não se iluda. Se você deseja viver uma vida cristã, a qual Jesus nos ensina, você vai ter que fazer renúncias. Você vai ter que fazer sacrifícios. O novo nascimento, que nós falamos na semana passada, e não uma conversão, que uma conversão qualquer pessoa pode se converter, mas nascer de novo é uma experiência sobrenatural. Eu ouso dizer que dentro das estruturas religiosas tem talvez mais gente convertida do que gente que nasceu de novo. Porque uma conversão é uma mudança de rumo, um nascer de novo é uma mudança de natureza. Amém, irmãos? Tem alguém me entendendo para que, de fato, eu não haja uma distorção daquilo que eu estou falando? Então não é só mudar uma direção, é uma experiência de uma mudança de natureza. Então, quando você entende que nasceu de novo, que tem a natureza de Cristo, automaticamente Gálatas 5 vai aplicar na sua vida. E talvez foi o texto que eu aprendi no curso de maturidade antes de ir para o encontro, que é o verso 17, diz que o Espírito milita contra a carne porque são inimigos opostos. Então, automaticamente, quando você nasce de novo, a Bíblia diz que o nosso espírito recebe vida, você não é mais nascido da carne, somente. Agora você também nasceu do Espírito. Então essa natureza, que não é uma conversão, mas é uma nova vida, de fato vai haver um conflito constante dentro de você. Por quê? Porque a nossa carne, ela milita, ela guerreia, ela quer ir contra a vontade de Deus. Sabe, queridos, eu poderia talvez usar algum conhecimento raso que eu tenho de neurociência, de psicologia social que eu fiz no seminário, coisas bem básicas, e explicar de maneira científica, usando até o carbono para falar para você, como muitos usam, mas eu não fico com esses estudos, porque eu acredito que tudo isso vem de uma fonte. E a fonte que eu acredito é, de fato, o pecado, a natureza pecaminosa, a natureza da carne, que tem prazer nas coisas que não são de Deus. E quando você nasce de novo, que é nascer de Deus,
agora, querido, algo começa a acontecer dentro de nós. Você começa a viver esse conflito. Coisas que eram normais, talvez, para você antes, você começa a sentir mal. Você não fica bem. Há um conflito. E isso leva você a fazer algumas reflexões. Sabe, queridos, diante de Deus aqui, tem, né, minha família está aqui, parte dela, meus parentes, está aqui. Eu não era ocitocina, mas eu sentia prazer, irmãos, em dançar, em subir em cima de um trio elétrico e dançar. Eu amava dançar. Eu era conhecido como, né, Renata? Renata também lembra dessa parte? A Jéssica lembra alguma coisa também, né? Não, você era muito pequeno. Minha mãe que o diga, né? Sabe disso. Então, a tia Selena sabe mais, né, tia? Então, querendo ou não, eu tinha prazer nisso. Eu até hoje tenho. Agora, as danças que eu danço hoje, que eu vi no culto dos meninos aqui, dos jovens, no primeiro dia, foi massa, não foi, Pedro? Você tá doido? Só porque, assim, não sei o que aconteceu, a gente cansa mais rápido que antigamente. Um passinho eu tava dançando com os meninos. Mas é diferente, querido. Eu lembro que no meu encontro, eu fui no encontro de 3 dias, no meu encontro eu fiquei igual barata, no meio daqueles crentes, aqueles povos lá, e eu vendo aquilo, eles dançando, irmãos, com luz de boate, lá numa chácara, e eles dançando, e eu falei, credo, esse povo é crente, eles dançam mais que eu. E aí uns chegaram e falaram, vamos dançar e tal. Eu, mas será que pode? Deus não vai me castigar, não? Né? Não tinha conhecimento. E sei que nós ficamos até 4, no meu encontro, irmão, nós dançamos até 4 da manhã. E eu lembro que quando eu estava dançando, algo dentro de mim, e eu acredito hoje que era o Espírito Santo, falava comigo, rapaz, se eu dançava lá nas boates, nas festas, como não dançar aqui num ambiente desse que é para Deus? Que eu gostava eu queria aparecer, eu queria chamar a atenção, mas uma dança, ali naquele ambiente, era dançar para Deus. Por mais que eu não entendia praticamente nada da palavra naquele momento, mas eu quis expressar algo. E para mim foi libertador isso. Porque eu nasci de novo, recebi uma nova natureza, e essa natureza é ela que me guia para fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é viver uma vida debaixo de regras e doutrinas, essa é uma vida domesticada. Mas fazer a vontade de Deus é uma vida para viver na liberdade do Espírito, aonde Ele vai nos conduzir, aonde Ele dá a direção. Entende? Então, quando você nasce de novo e herda a natureza, não é alguém que fala para você simplesmente, olha, isso não pode. Talvez um dos maiores ensinamentos que eu tive quando eu nasci de novo foi, consulte o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, deixa o Espírito conduzir sua vida. A melhor coisa que você faz, o peso que você tira da sua vida é quando você sai do controle. É quando o Espírito Santo é aquele que guia. Lembra que eu uso muito a ilustração? Não é ele do lado do banco do passageiro, é ele na condução, irmão. A vida é o carro. Quando o Senhor entra, ele não entra para ir como um passageiro, onde todos vão ver ele na sua vida. Até se você mudar a roupa, vai ver. Se você andar com a Bíblia, se você falar aleluia, misericórdia, língua de crente. O povo vai ver, mas eu não estou falando de uma coisa vista somente exterior. Eu estou falando de algo que alguém está conduzindo, te guiando, onde ele sai do banco do passageiro e toma a direção e ele nos leva aonde ele quer. A coisa é tão sutil, irmãos, que isso é o início de uma vida cristã, mas talvez seja a coisa mais difícil de ser encontrado na vida da igreja. E aí você pode pensar comigo, pastor, mas o que tem a ver com esse texto? E eu, nesse texto, não vou falar dos demônios. O alvo aqui não é falar de libertação. Ainda que nós podemos usar esse texto para isso. Mas existem muito mais pérolas por trás desse ocorrido. Desse homem que vivia no meio dos sepulcros, isolado, nem corrente segurava esse homem. Tamanha era a força que ele carregava por estar possesso. Não de um demônio, mas de uma legião de demônios. E ainda eu gostaria de compartilhar com você que nós não entendemos muito às vezes sobre o reino de Deus. E o reino de Deus é um reino
que muitas vezes você vai ter que perder para ganhar. E a primeira coisa, e talvez seja uma das principais, abre para mim Mateus capítulo 10, versículo 39. No reino de Deus há uma perda. E essa perda ela é do nosso eu. Você precisa entender um pouco, eu já vou aproveitar que eu estou falando sobre isso, que essa vida que nascemos de novo, a natureza que nós herdamos de Deus por meio do sacrifício de Jesus, ela é uma natureza plural. Ela não é uma natureza egoísta. Ela é uma natureza de servir. Ela é uma natureza de entrega. E a natureza que o espírito milita contra a carne é a natureza do ego. É a natureza do eu. E nos nossos dias ela está se manifestando de maneira talvez até oculta na vida da igreja. E Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 39, ele diz assim, ó, quem acha a sua vida, perderá. Mas quem perde a sua vida, mas perde por minha causa, presta atenção, são detalhes que fazem o texto ser tão precioso. Jesus está falando, quem perde a sua vida por minha causa. Aí você precisa entender, pela causa de Jesus. Porque tem muita gente perdendo a vida para religiosidade. Tem muita gente perdendo a vida por boas ações. Só isso não basta. Porque uma ação nunca é mais importante do que uma intenção. Mas a ação é exterior, a intenção é interna. A ação é vista pelos homens, a intenção é oculta. E todos nós aqui podemos ser bonitinhos um para o outro aqui, diante desse prédio. Mas não é isso, não é essa beleza que Deus enxerga. É se a beleza interna, ela tem a mesma característica. Se ela é bela realmente na intenção daquela ação que foi executada. Então Jesus está falando, quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Mas ele começa falando que quem acha a sua vida, perderá. Quem é que acha a sua vida? A sua vida, ela está à frente. Diante de Deus, amados, Jesus se tornou eu. Presta atenção. Jesus se tornou eu para nos dar o nós. Aonde diz ter vida cristã e não tem nós, não é cristianismo, irmãos. Cristianismo. Porque o que eu falei no início, renúncia, sacrifício. Essas coisas, irmãos, nós temos como negativo. Mas é preciso renunciar, é preciso perder. Parece uma coisa estranha, Jesus está falando para ganhar tem que perder. Nós vamos ganhar, viu, quarta-feira que vem nosso futebol, porque nós perdeu agora passada. Então, perder tem que ganhar, como assim? É porque Jesus está falando um tipo de vida que é a vida do eu. E fica tranquilo, eu estou montando um pano de fundo. Nós amamos a Deus amando pessoas. E detalhe, mesmo sem elas merecerem. Isso é vida cristã, irmãos. Fala a verdade, irmão, solta nós aqui hoje. É muito fácil criar eventos, campanhas, coisas para nutrir uma falha sua, uma carência, uma dificuldade que nós temos. Normalmente elas são conjugais sentimentais, financeiro, ou ela é uma enfermidade. Trabalha em cima de uma dor. Quem nunca viveu alguma aflição nessas áreas? Quem, irmão? Você acha que tem alguém que nunca viveu uma situação difícil sentimental, seja conjugal para quem é casado e para quem é solteiro sentimental, não viveu uma crise financeira, passar por alguma dificuldade ou alguma enfermidade, seja em casa ou na família? Então, trabalha em cima da dor, quando trabalha em cima da dor, apresenta o resultado. Ou seja, preste atenção, por favor, para você não distorcer o que eu estou falando. Porque eu não estou falando que Jesus não manifesta poder nessas áreas. Claro que sim. É claro que sim. O Senhor, Ele manifesta poder em todas as áreas, irmãos. O poder de Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. E ele diz lá que é para a transformação do homem.
Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Amém? Então, presta atenção. Isso é um meio para atingir um fim. Nós ficamos no meio. Muitas das vezes nós paramos no meio pensando só no meu problema, na minha dificuldade. Nós temos uma cultura, irmãos. E cultura, presta atenção, uma cultura de que frequentar uma religião, basta frequentar uma religião para nós termos algum tipo de benefício. Nós queremos buscar na religião algum tipo de benefício, isso é cultural. Onde, pastor? Pode ser salvação, de verdade, a salvação. Tem muita gente indo para o culto hoje, nessa cidade, tentando buscar a salvação, irmão. Então ele vai para tentar buscar salvação, ele vai para buscar prosperidade, ele vai para buscar cura, ele vai, sabe, em resumo, ele está em busca de resolver o seu problema, seja de não ir para o céu, seja de tentar resolver o problema em casa, de receber uma cura. Por favor, guarda sua mente aí, vai só me ouvindo que você vai entender. Então, muitos estão nessa busca, e através da religião, tem uns que ainda, talvez um cara mais sensato, mais culto e rico, ele busca através das obras sociais um aplauso do céu. Fazer boas ações, construir coisas, dar coisa para o necessitado, servir o pobre. E, de alguma maneira, ele também está buscando algum tipo de recompensa através das suas ações. Eu estou falando algo muito sutil aqui, irmãos, por favor. Vamos caminhando aqui. Alguns acreditam que algumas obras feitas diminuem seus pecados. Então, é aquela história, irmãos. É sério, eu acho que a mente aqui nossa é muito parecida com a outra, mas eu tinha ideia comigo que quando você faz uma coisa boa, você recompensa ruim. Entendeu? Uma boa ação diminui uma má. Não, eu fiz muita coisa errada. Eu não estou falando de ninguém com essa atitude. Eu, particularmente, fui 4 anos seguidos para a festa de Trindade, como eu já falei aqui, sem fazer nenhum voto. E eu ia fazer o que você acha? Eu ia toda semana, eu frequentava um prédio de uma igreja católica. Toda semana, minha mãe lembra, toda quinta-feira. Eu ia fazer lá minhas orações. Mas todas as ações que eu fazia, aqui na minha mente estava o seguinte, eu não devo para Deus, então eu faço isso, indo lá, Deus se alegra comigo, e a gente é pecador, afinal, Deus vai ver isso. Olha a ignorância bíblica, uma ignorância bíblica, com base em que eu tive essa ideia? Cultura, irmão. Você faz uma coisa boa, Deus te abençoa. Você faz uma coisa má, Deus faz o quê, irmão? Ele cobra, ele castiga. Então, não sei. Alguém mais já pensou isso aqui? Só para mim ver se eu não estou só eu como pecador. Glória a Deus, irmão. Então nós, de alguma maneira, irmãos, você precisa prestar atenção aqui, que é uma cultura. E essa cultura, ela vem de séculos no nosso país. E eu acredito que em alguns lugares do mundo as pessoas estão conformadas com o estilo de vida cristã que elas vivem, mas sem fundamento. Talvez porque o pastor, o padre, sei lá, uma autoridade eclesiástica, um líder espiritual, fala para ela e ela, amém, toma uma linha aqui, irmão, essa amarela aqui da cor de ouro, você vai ficar rico, se eu pôr na sua cabeça e traz uma oferta de 50, vem aqui no final, vocês fazem a fila. Entendeu? Vai, irmãos, tem gente que vai. Irmão, tem gente que faz coisa muito pior, irmão. E tá cheio de seguidores, irmãos. Por quê? Porque vai resolver o seu problema. Se esse lugar tivesse esse tipo de mensagem, nós não estaríamos reunindo aqui, irmão. Estaríamos num estádio. Difícil, às vezes. Muitas das vezes treinamos as pessoas a buscarem a Deus apenas em seu benefício próprio, olhando para si. Sabe, o amor ao próximo é apenas uma ação sem intenção. Até diz amar o próximo. Ajude fulano, cicrano. Pastor Soré é contra isso? Nunca. Não falei isso. Não é isso, querido.
Porque uma ação sem uma intenção, ela não vale para diante de Deus. Ela vale diante dos homens. Porque nós aplaudimos. Nós aplaudimos quando... Irmãos, abre parênteses. Essa guerra política que nós vivemos entre direita e esquerda, Bolsonaro, Lula. Irmão, pega comigo, irmãos. É uma guerra, irmãos. Olha as redes sociais, olha a imprensa. Sabe o que é isso, irmãos? Lacuna. Carência. Há uma lacuna de líderes. Há uma lacuna, sabe, uma carência tremenda das pessoas que buscam em homens encontrar o Salvador. Irmãos, a humanidade está em busca de um Salvador, de alguém que seja segundo os padrões que foram estabelecidos por ela. É uma carência de liderança e, na minha opinião, é um buraco deixado pela igreja, que virou instituição religiosa e deixou de ser corpo de Cristo, de servir, de amar. Infelizmente, irmãos. E aí, como consequência, as pessoas têm uma ideia sobre quem Deus é, só porque de maneira errada, distorcida e incompleta. E eu te digo mais. Às vezes é melhor você falar para quem não entende nada do que falar para alguém que entende errado. Não, eu já vou na igreja. Essa igreja, não, eu vou lá na minha igreja. Semana que vem vai ter um fulano aí. Entendeu? Ele está crendo, mas crendo talvez de maneira distorcida, incompleta. E isso impede. Por que irmãos, tem coisa que nós precisamos falar. Quem que pagou Judas Iscariotes? Só para você entender, irmãos, que essa coisa permeia séculos. Quem que deu 30 moedas de pratas para Judas Iscariotes? Foram os religiosos, irmãos. Os caras que andavam com versículos pendurados chamados salactério, não sei se você sabe. Os caras da lei, os caras sensatos, os caras que estudavam Bíblia. Os fariseus, irmãos, só para você entender um pouco, os fariseus eram os melhores para ensinar. A classe de fariseus era a classe boa no ensino. Eles pagaram Judas, porque Jesus ia destruiu o império que eles estavam criando, porque o império deles era um império religioso. Jesus não chamou nenhum pecador na Bíblia. Ele não talvez ele não teve uma atitude de confronto com pecadores como ele teve com religiosos. Em João, no capítulo 8, depois se você quiser dar uma lida lá, Jesus chama os religiosos de raça de víbora, filhos do diabo. Odeie a religiosidade, mas ame o religioso, irmão. Saiba discernir a pessoa das ações. Jesus amou a todos, ele ama. Ele ama qualquer um que se diz, talvez, religioso. Ele ama, nós temos que amar, porque essa é a nossa natureza também. Mas, pelo amor de Deus, a religiosidade, ela é contra Deus. Porque ela engana. Elas distorcem, elas mostram um Deus que ele não é. E eu vou te falar, para te dar um sinal. Quando é para nutrir apenas o seu ventre, corre, certamente. Esse ambiente é um ambiente religioso. Quando as pessoas ainda, de alguma maneira, recebem um benefício ou a resolução das suas vidas, elas ainda se tornam mais convictas da sua religiosidade. Sabe, amados, o milagre que recebemos, grave essa frase, o milagre que recebemos é para vivermos o milagre que somos. Você é um milagre. O que você recebe é incomparável com a vida que você recebeu. Seja uma ressurreição. Eu já falei aqui, irmão.
Lázaro ressuscitou, amém? Estava morto 4 dias, lembra? Ele está vivo até hoje. Morreu. Ele não ficou vivo para sempre. Em Marcos, no capítulo 16, leia comigo o verso 15 ao 18. Diz assim, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu vou ler até o 18. Pode abrir aí. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Jesus falando. Quem crer, olha o que diz o verso 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E aqui é o ponto. Eu não vou falar de batismo hoje. Olha o que diz agora. Estes sinais, diga sinais. Irmãos, isso aqui é chave, irmãos. Estes sinais acompanharão os que crerem. E agora ele começa, projetou 2 pontos. 2 pontos. Ele vai falar dos sinais, presta atenção. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém? Amém? Glória a Deus por isso, amém? Tem alguém aqui que já recebeu um milagre aqui? Já foi curado? Tia Selena deu testemunho aquele dia, né, tia? Poderoso. Tem uma pessoa para dar testemunho hoje aqui também, sabe? Tem mais outra lá da Simone também para dar testemunho. Tudo de cura. Glória a Deus, irmãos, amém? Nós nos alegramos com isso, amém? Glória a Deus demais. Preste atenção agora, para você não distorcer minha mensagem. Sinais. Os sinais hão de acompanhar os que crerem. Mas os sinais não são o caminho. Os sinais direcionam no caminho. Então, por exemplo, aqui dentro da cidade, em alguns lugares, tem algumas placas dizendo saída para Itapuranga e a seta indicando. Uma placa de sinal indicando um caminho. Ok? Você vai na rodovia, proibido ultrapassagem. É uma placa com um sinal dizendo que é proibido. Agora, se você para na placa e fica na placa, você nunca vai chegar no destino. Quem pegou o que eu falei aqui, irmão? Os sinais onde acompanhar os que crerem. São sinais, irmãos. Os sinais é para um destino. Como eu disse para você, Lázaro ressuscitou. É um sinal de um milagre extraordinário. Quando o sepulcro abriu, removeram a pedra, o odor saiu de dentro daquele túmulo. E ele veio para fora e ressuscitou. Eu conversei com uma mulher que ressuscitou, ela estava dentro de um caixão. E ela profetizou na minha vida, só não lembra, né? A tia estava morta. Ô, gente, esse tanto de flor aqui. Imagina, tanto de gente correndo até hoje, capaz. E assim, o testemunho dela é verídico. Ok, você acha que ela nunca vai morrer mais? Não, porque é um sinal, irmão. É um sinal para apontar para um destino, irmãos. Conformação. Cristo. É para você lembrar. Esses sinais é para você lembrar. Você nasceu de novo, tal qual Ele é. Nós somos esse mundo. Você é o maior milagre, irmão. Você é o maior milagre, irmão. Se eu te apresentasse, agora ficou fácil, mas eu vou usar assim mesmo. Mas se eu tivesse expondo uma foto aqui agora, Jesus curando um enfermo, um paralítico, com quem você se identificaria? Provavelmente com o doente. Porque a nossa mentalidade, talvez você tenha muitos anos de cristianismo, porque a nossa mentalidade, por uma questão cultural, é uma mentalidade de consumismo, irmão. E porarão as mãos nos enfermos, e eles serão curados. Amém? Tem alguém me entendendo aqui? Precisamos mudar o nosso entendimento acerca das Escrituras que ela fala ao nosso respeito.
Porque se uma igreja se levanta com esse coração, com qual coração, pastor? O coração de Jesus chegando naquele lugar, naquela praia. Porque agora você está entendendo o que eu quero falar do texto. Jesus amou alguém que não merecia nada. Jesus deu algo para quem não merecia nada. Ele só, presta atenção, porque nós lemos todos os 20 versículos. Ele atravessou, o milagre aconteceu e o povo mandou ele voltar para trás. Ele só foi lá para isso, irmão. Porque isso é o que é o coração de Jesus. Essa é a natureza que nós herdamos, irmãos. Você precisa entender, e mais do que isso, ter convicção. Que tal qual ele é, nós somos, irmãos. Uma igreja que se levanta com essa convicção, que sabe que não existe glória para homem, que não é porque eu sou, é porque nós somos a expressão dele. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a expressão dele. Mas você passa na frente de instituições, você conversa com pessoas nas ruas e elas estão decepcionadas, escandalizadas com instituições religiosas. E nós também muitas das vezes estamos. Porque virou um ambiente de consumismo. Sabe, amados, prossiga no caminho. Essa é a minha mensagem para você hoje. Prossiga no caminho. Se você parar no sinal, você não vai chegar no destino. Muitos amam o que Jesus faz e não quem ele é. Muitos amam os milagres, mas não querem viver uma vida de milagre, porque pensa no benefício. Nós queremos o milagre de Jesus. Ah, irmãos, eu acho que eu postei esse trem. Eu fiquei ontem digitando e só Deus sabe como é que eu fico quando eu estou preparando a mensagem. Nós queremos o milagre de Jesus, mas não queremos a vida de Jesus, irmãos. Porque o milagre resolve o meu problema. A minha circunstância exterior é a resolução dos meus problemas. Mas a vida de Jesus é a resolução de uma natureza, irmãos. Mais do que milagres, ele nos deu a sua própria vida. Mas nós queremos o milagre e rejeitamos a vida. E essa mensagem está em cima de púlpito, irmãos. Ensinando pessoas. Tem nada contra o milagre, mas é um sinal. Não pode parar, irmãos. O alvo não é o sinal. O alvo é a conformação. Tal qual ele é, nós somos. Oh, Deus. Nós ainda nos vemos, muitas das vezes, como necessitados. Essa cultura gerou uma mentalidade de consumismo dentro dos prédios das igrejas. Abre para mim Filipenses 3, versículo 18 e 19. Sabe, essa mensagem, muitas das vezes, lamentavelmente, que gera essa cultura, sai de cima de púlpitos. Olha o que Paulo escreve aqui em Filipenses 3, 18 e 19. Eu já estou concluindo a minha mensagem, eu estou indo para o último slide. Diz assim: pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas. Olha, o Paulo está chorando. E ele está chorando por quê? Há muitos, diga há muitos. Olha o que Paulo está falando, presta atenção, irmão. Paulo está escrevendo uma carta para a igreja, para a igreja em Filipe. E essa igreja está falando, eu repito em lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Exatamente. Lá, Paulo escrevendo, falando para a igreja em Filipe. Olha o que, irmãos, como há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Próximo versículo. Você vai saber quem é. Olha o que ele está falando agora. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o que, irmãos? O seu estômago. Na outra tradução, o seu ventre.
Quem são os inimigos da cruz de Cristo, irmãos? Aqueles que o ventre é o seu Deus. E ele diz mais, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Aí você quer saber quem são eles? Paulo escreve, só pensam nas coisas... Irmãos, isso aqui não precisa de teologia não, irmão. Você descobre quem é aqueles que estão só pensando em si mesmo. Quem? Aqueles que só pensam nas coisas dessa terra. E eles são inimigos da cruz. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você conhece esse texto? Fernandinho gravou uma música aí que fez nós decorar o versículo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. É a 7ª carta da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. Profeticamente, a igreja do século atual. Você precisa entender isso aqui. Jesus está dizendo, eis que estou à porta e... Peraí, irmão, vamos raciocinar, para não precisar de muita teologia. Jesus está falando que ele está na porta. E quer dizer que ele não está lá dentro, aí. Mas lá dentro tem pastor, tem louvor, tem culto, tem tudo em Laodiceia. Só não tem Jesus, irmãos. Profeticamente, talvez um dia a gente faça um estudo de Apocalipse, e eu ia embora das aulas de Apocalipse, meu Deus, eu fui olhando, tá voltando. Porque é a igreja dos dias atuais, irmãos. Eu quero te perguntar uma coisa. Culturalmente, nós aprendemos a fazer uma oração desde pequeno. Que é a oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. E ele nos ensinou a orar. Venha teu reino. E nós aprendemos a falar isso só como repetição. E não entendemos que ele estava nos ensinando a pensar nas coisas do alto. Precisamos pensar nas coisas do alto, irmãos. Mais do que nas terrenas. Diga comigo, Deus não é bonzinho. Deus não é bonzinho, irmãos. Pastor, como assim? Pensa comigo, Gerazeno. Jesus para o Gerazeno. Gerazeno. É Gadareno, é uma mistureba. Então, o Gerazeno, ele vivia naquela condição de legião, tomar conta de si, possuí-lo. E imediatamente ele é livre, veste uma roupa e quer até ir com Jesus no barco. Nós lemos o último versículo aqui, o 20, né, da leitura, que diz que muitos em Decápolis ficaram maravilhados com Jesus. Vamos imaginar que ele está aqui agora, certo? Faz uma pergunta para ele. Se você perguntar assim, ô Gerazeno, e Jesus? Qual que vai ser a resposta dele, irmãos? Jesus é bom ou ruim? Irmãos? Jesus vai ser bom ou ruim para ele? Meu Deus, o cara recebeu vida, irmãos. O cara estava cheio de demônio. O cara agora está lúcido. Ele está em estado pleno de consciência. Uau! Presta atenção, na mesma cena. Agora eu quero trazer para cá. De cá nós temos o Gerazeno. E de cá nós temos os cuidadores dos porcos. Quantos porcos eram, irmãos? Alguém lembra do texto? 2.000. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Pensando no nosso leitor lá do bingo. Vai que vai uns R$400 cada leitor lá. Cada porco desse. R$400 vezes 2.000 dá R$800.000. Quantos, irmãos? Quantos? R$800.000. Vamos colocar o dono dos porcos aqui agora. De um lado, Gerazeno. Do outro lado, o dono dos porcos. Pergunta para o dono dos porcos. E aí, Jesus é um cara bom? Eu quero imaginar a fala dele. Ele é um feiticeiro. Aquele homem é louco. Acabou com minha empresa. Destruiu o meu patrimônio. Todo o meu investimento. Fui liquidado.
Meu Deus! Presta atenção. Para um, Jesus é maravilhoso. Para o outro, ele é ruim, ele não é bom não. Ele traz problema, ele gera prejuízo. Deus não tem a ver. Não quer saber, irmão, se você acha que ele é bom ou ruim. E se fosse nós, irmãos? Vamos imaginar que nós somos os donos dos porcos. Quanto que vale uma vida, irmão? Que não merece nada, que mora em cemitério, que está cheio de demônio, que é louco, lunático. Para quem não acredita em demônio, ele é um louco. Nós precisamos entender, irmãos, o que muitas vezes é incompreensível para uma lógica humana. O amor de Deus. Porque talvez os donos do porco estão falando mal de Jesus até hoje, irmão. De geração em geração. Mas talvez de geração em geração, que foi pregado em Decápolis, e esse evangelho espalhou para muitos lugares do mundo. Será que Deus é bom ou será que Deus é ruim, irmãos? Eu vou te fazer uma afirmação. Nenhum dos dois. Porque o padrão de bondade é seu e meu. O dele, ele não tem padrão de bondade, irmãos. Ele é. Ele é, irmãos. Até quando um porco suicida, dando um prejuízo para o dono dos porcos. Mas ele é bom. Vou te falar uma coisa. Mano, Raquel. Ai, meu Deus, ela. Por aí, ali, né? Eu fico olhando, não vejo, gente. Eu estou vendo um tanto de gente, mas não estou vendo, entendeu? Você já parou para pensar que para nós estarmos aqui, alguém teve que morrer? Alguém teve que ter prejuízo, irmão? Você está aqui? Alguém teve que abrir mão de alguma coisa para que nós pudéssemos conhecer Jesus, tal qual Ele é, conforme nós entendemos aqui nesse lugar? Abre para mim 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Eu não sei se você consegue compreender, mas quando eu olho as Escrituras, e eu converso com qualquer pessoa, porque existem vários textos, em todos os lugares, com manifestações de milagres, como nós percebemos aqui, em outros lugares, a Bíblia é uma só, queridos. E eu não falo para os irmãos aqui só uma parte da Bíblia. Nós navegamos por toda a Escritura, não com textos fora de contexto, para usar como pretexto, para, sei lá, ganhar uma audiência, fazer uma respiração forte, e Deus vai fazer, irmão, é por agora. Não, irmão, mostra Jesus fazendo isso nas Escrituras. Tem não, irmão, isso é espetáculo. Muito amor e carinho, hein? No subconsciente, acredito que os irmãos não fazem isso de maneira intencional, não. Mas eu vou te falar uma coisa, de alguma maneira, Deus nos escolheu para ouvirmos essa mensagem dessa maneira. Eu só quero expressá-lo, irmãos. Eu só quero viver para a glória dele. Foi para isso que eu nasci de novo. Um dia... Por que eu te falo e leio Filipenses 3, e aí nesse versículo fala sobre buscar as coisas do alto? Porque esse texto aqui, ele não se é falado em muitas igrejas não, irmãos. Aliás, para te falar a verdade, boa parte de alguns textos neotestamentários são empoeirados dentro das estruturas religiosas. Livros de Romanos, eu conheço vários pastores na cidade, conversei com um que não tem coragem de pregar o livro de Romanos. Primeira e segunda epístola, ou carta aos Coríntios, também é confrontativo. Usam a parte dos dons em 1 Coríntios capítulo 12. Mas um texto como esse, que foi a segunda carta que Paulo escreveu a esses amados irmãos, agora ele apresenta de uma maneira bem mais tranquila do que na primeira, ele fala, irmãos, que um dia nós vamos estar. Todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Um dia nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, irmãos.
E detalhe, para que cada um, é individual, é pessoal, é que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, irmão. Que corpo é esse, irmão? A igreja, o corpo de Cristo. Presta atenção. De acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam... Tem gente que não faz bem pro corpo, irmão. Faz mal, mas vai receber do mesmo jeito. Porque não existe neutralidade no reino. Ou nós somos, irmãos, ou não. Apocalipse, essa igreja de Laodiceia, Deus diz que vomita o morno. Quem é o morno? Mais ou menos. Você já bebeu água morna, você sabe, dá vontade de vomitar mesmo. Mas a Bíblia diz isso, irmãos. E isso eu poderia usar para gerar medo, temor. Não, irmão, nada disso. Graças a Deus, eu me sinto à vontade para falar sobre esse texto, para falar o seguinte: só seja quem você é. Viva sem hipocrisia. Esteja em cima de um púlpito, ou esteja num churrasco, ou esteja jogando futebol, ou esteja pescando, ou esteja jogando truco. 6.000. Mas não joga truco. Eu, particularmente, não jogo. Dou aula. Então, entenda. Pastor! Mas não pode! Não pode é perder. Irmãos, Efésios, capítulo 6, versículo 12, falei esses dias. Viva para a glória de Deus, amém? Vamos ficar em pé? Você entende que cada vez as escrituras têm muito sentido para nós? Irmãos, Jesus se importou com um louco. Jesus se importou com um louco, um lunático. Pelo amor de Deus, nunca ache que ele não se importa com você. É só você lembrar da cruz. Vamos fazer a pergunta para nós, irmãos. Com quem nós importamos? Ame a Deus amando pessoas. Comece amando as pessoas que estão mais próximas de você. Comece amando as pessoas da sua casa, servindo o seu esposo, servindo os seus filhos, servindo a sua esposa, cuidando dela, cuidando dos seus filhos, amando, instruindo, sendo o referencial de homem e mulher de Deus primeiro dentro da sua casa. É lá, irmão. Não adianta a gente tentar viver uma coisa fora que a gente nem vive dentro de casa. Porque eu te falei aqui, uma ação não vale mais do que uma intenção. E fora, irmãos, fora é igual o Instagram, todo mundo é bom, todo mundo é bonito, todo mundo passeia, todo mundo, é só festa. Mas a vida é assim, irmão. Eu ouso dizer que eu acredito que quando o metaverso tomar proporções grandes aí, se tornar talvez a maior rede social, vai ter gente que vai preferir viver no metaverso do que viver aqui, irmãos. Porque lá ele vai para onde ele quiser, lá ele voa, lá ele vai para Dubai, lá ele se torna um avatar que ele quiser, compra a roupinha. Quem entende metaverso sabe o que eu estou falando. De verdade, responde para você só. Com o que você se importa? Ame a Deus, amando pessoas. Sabe, amados, viver igreja é uma ótima oportunidade de nós manifestarmos essa natureza. Esse é um ambiente tão incrível para a gente poder, sabe, servir uns aos outros, amar uns aos outros. Eu amo as células, irmãos. Célula é convivência, não é isso aqui. Célula lá, um dando rato, o outro rindo. E vamos lá, e vamos orar, chora, ora, milagres.
Esse é o ambiente do reino. E é isso que eu conto diante de Deus, irmãos. Vamos viver a igreja, irmãos. Igreja não é... Se Paulo diz para pensarmos nas coisas do alto, irmãos, tem uma coisa do alto aqui nessa noite. É a pessoa que está do seu lado. Sirva pessoas. Ame pessoas. Vamos encher esse lugar de pessoas, irmãos. Chame seus amigos. Convide sua família. Perca a vergonha, irmão. Joga fora a reputação. Assuma a sua identidade. Como homem ou mulher de Deus. Um cristão que não é de boca para fora. Mas vamos levar essa mensagem, esse evangelho, para que as pessoas possam ter uma experiência genuína com o Espírito Santo, irmãos. Porque essa é a nossa natureza. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Jesus. Meu Deus. Seu poder vai existir. O Deus dos mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de milagres. Meu Deus, feche seus olhos. Aquele que é e há de vir. Jesus! Em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver. Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de... Aquele que é! Aquele que é e há de vir. Meu Deus! Ei! Em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres. Deus de... Eu creio. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, o sobrenatural, meu Deus. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Feche seus olhos por um instante. Duas questões importantes aqui, queridos. O poder de Deus, ele é infinito. E todo aquele que crê é capaz de desfrutar desse poder sobrenatural dele. Eu acredito que o Senhor quer manifestar esse poder sobre nós nessa noite. Se existe alguma área da sua vida que necessita de um agir sobrenatural, coloque diante dele agora. O Senhor teve compaixão, ele atravessou todo o mar para ir atrás daquele Gerazeno. Alguém excluído, alguém que era rejeitado. Mas Jesus, não, queridos, ele é o amor. Não tem ninguém de menos valor. Todos são especiais para ele. Manifesta o teu poder, Espírito Santo. Espírito Santo, vai colocando diante dele, querido, enquanto eu oro. Espírito Santo, manifesta o teu poder. Seja quais situações forem, manifesta o teu poder. Espírito Santo, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Senhor, nós cremos em Ti. Cremos no teu poder sobrenatural. Cremos que o Senhor é o mesmo. Que o Senhor continua realizando e manifestando milagres. Tantos temos visto e testemunhado do que o Senhor tem feito. De alguma maneira sobrenatural, toque agora. Toque agora, seja para quem estiver assistindo, seja para quem está aqui nessa noite. Toca, Senhor. Toca
toca de maneira sobrenatural. Eu declaro milagres, eu declaro. Seja qual situação for, eu declaro a manifestação do poder de Deus em o nome de Jesus. Receba o milagre, receba a restauração. Que seja o coração, dá um novo coração, arranque-o de pedra e dá um coração de carne, Jesus. Seja um milagre de natureza. Dai-nos um coração sensível. Em nome de Jesus. Espírito Santo, ainda mais, nos dá esse coração igual ao teu. Ensina-nos a amar como o Senhor ama. Ensina-nos a olhar como o Senhor olha. Ensina-nos a servir como o Senhor serve. Porque tem essa natureza que o Senhor nos deu. A mesma natureza. Senhor, levanta cada um de nós. Levanta Hebron para servir essa cidade. Para amar os necessitados. Levanta homens e mulheres que se sentem parte do corpo do Senhor. Em nome de Jesus, se revele nessa cidade por meio de nós. Se expresse nessa cidade por meio de nós. Que possa começar na nossa casa, com a nossa família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, no nosso trabalho. Prospere esses homens e mulheres de Deus aqui. Manifesta o sobrenatural com abundância sobre o trabalho que cada um está envolvido, meu Deus. Glorifique o teu nome na empresa, no trabalho, naquilo que cada um está desenvolvendo, meu Deus. Glorifique o teu nome. Eu quero declarar sobre os meus irmãos prosperidade e abundância. Homens e mulheres, canais de Deus. Em nome de Jesus eu declaro. Eles experimentarão da abundância e o nome do Senhor sendo glorificado. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão, você que está aqui. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo nesse ambiente. Vamos declarar juntos diante do mundo espiritual aquilo que cremos como igreja. Diga: Senhor Jesus, eu creio que eu recebi uma nova natureza. Diga: a vida do Senhor habita dentro de nós. Diga assim: eis-me aqui, cumpra em mim conforme o teu querer. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é no céu, através da minha vida. Diga assim: eu sou a expressão do Senhor na minha geração. Diga assim: eu irei testemunhar de tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Diga: eu quero expressar o Senhor aonde eu estiver. A minha vida é para a glória de Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor então, querido? Vivemos para a glória de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Não vai embora assim, pelo menos abraçar 100 pessoas e declarar para elas: sua semana vai ser extraordinária. Prepare para você desfrutar da abundância, do melhor de Deus, porque você é uma bênção. Aleluia! Se eu creio em ti. Se eu creio em ti, Deus o sobrenatural.